Vamos lá, galera. Domingo agora a gente tivemos o primeiro turno da eleição. Estamos na frente do segundo turno. Muitas emoções, muitas brigas. E as pessoas estão muitas vezes perdidas. E eu quero fazer um pouquinho ordem, dar meu ponto de vista, o que está acontecendo, o que foi e o que vai ser agora no segundo turno. Então vamos lá. Primeira coisa, que seja claro para todo mundo. A eleição para o segundo turno está totalmente em aberto. Eu sei que muitas pessoas no domingo à noite estavam super chateados, nossa, entendeu? Que praticamente está quase definido. Não é bem assim, vamos lá, algumas coisas. Só para você saber que não está tão definido, que todo mundo está decepcionado. Vocês acham que não? Os resultados da eleição de 2022 decepcionam Lula, que deve buscar apoios. E também Bolsonaro ficou decepcionado com os resultados da eleição, mas não deveria. Vamos lá. Vou explicar para vocês um pouquinho por que a eleição está aberta. Muitas pessoas olham os resultados por si no primeiro turno. Eles veem que Lula teve 48,43 pontos, Jair Bolsonaro 43,20, fala 48,43 quer dizer falta 1,5% apenas, ele pega votos do Ciro, pega um pouquinho votos de Simone e pronto, já está tudo encerrado. Pois é, não funciona assim. Se você escuta bastante analista político, eles falam uma coisa extremamente verdadeira. Primeiro turno e segundo turno são duas eleições diferentes. Precisa entender uma coisa. E se que Lula tinha 48,43 pontos, quer dizer 57 milhões de pessoas, ninguém garante que esse 57 vai no segundo turno. Você tem que entender uma coisa. As pessoas, muitas vezes, eles vão na eleição, no primeiro turno, eles vão por quê? Porque eles vão votar no deputado, que é o amigo do filho deles, para o Senado, que é o vizinhos, ele vai para o governador, que eles gostam muito, e como ele já está lá, eles também votam no presidente, obviamente. Então, e quando você vê isso, tem muito movimento, especialmente de pessoas da classe mais humildes, um movimento muito forte. Se você pega no norte, no nordeste, tudo isso, pessoas que levam de carreata, levam para busca em casa e levam para votar, a senhora, tudo isso. Isso porque os senadores, deputados, vereadores têm muitos interesses, obviamente, cada um deles, para se eleger. Então, eles fazem qualquer negócio. Agora, depois que termina o primeiro turno, essa vontade, essa garra, ela diminui e muito. Então, entre você lutar por você e lutar por seu presidente, já tem uma grande diferença. Então, a garantia é que os votos que estavam lá no primeiro turno não são tão garantidos. Tem que saber isso. Um exemplo clássico, para quem lembra, na eleição de Alckmin com Lula mesmo, Alckmin no segundo turno tinha menos votos do que no primeiro turno, tinha 2,4 milhões de votos a menos. Não é muito exemplo, porque os dois eram, na verdade, a mesma coisa, aquele dança dos tesouros que a gente já aprendeu a conhecer muito bem nessa eleição, mas vocês podem ver que no final não tem muito garantia do primeiro turno para o segundo. Obviamente tem tendência, mas primeira coisa, nada é garantido, quer dizer, tudo em aberto. Segunda coisa, sobre as pesquisas. Vamos lá. As pesquisas tiveram um papel enorme nessa eleição, e muitas pessoas falam que as pesquisas erraram. Não. No meu ponto de vista, eles não erram. Eles simplesmente mostraram os resultados que eles foram pagas para mostrar. Simplesmente isso. Ok? Errou quando você erra. Nossa, errei. Nossa, eu não imaginei. Não, eles não erraram. Eles foram pagos, foram contratados para mostrar esse tipo de resultados. Só isso. Obviamente que quando você vê os relatores, você fala, não, mas fui científico, fui matemático, eles usaram o método X, Y, não. Você pode usar o mesmo método e ter os resultados que você quiser. Você simplesmente usa parâmetros diferentes, você escolhe formatos diferentes de fazer. Você usa censo de 2010, quando 2022 totalmente diferente, e assim vai. Então, no meu ponto de vista, eles não erram, tem agora o CPI, que nós vamos investigar por que eles erram. Eles simplesmente, a gente trata eles muito como institutos de pesquisa. Institutos dão um nome muito bonito, sei lá, alguma coisa séria. Mas na verdade são empresas de pesquisas. Eles são contratados para fazer pesquisa. Empresa que é lucro. Se eu vou te pagar uma empresa 30 mil para uma pesquisa e outro vai oferecer 1 milhão, para resultados um pouco diferentes, eu duvido muito que ele fale, não, faremos por 30 mil e a gente vai dar os resultados verdadeiros. Então, só que qual é o problema nisso? O problema não é a pesquisa, o problema é que a utilização política dessa pesquisa. Você vê noticiários, nossa, acabou de sair a pesquisa como fosse verdadeira, única. E o que acontece? Isso manipula votos. Se você vê na pesquisa, a gente tinha um dia, não fala que a pesquisa que uma semana atrás que as coisas mudaram, não, uma semana antes, um dia antes da eleição, tinha diferença de Lula e Bolsonaro para várias pesquisas respeitadas, diferença de 14, 15 pontos. Estamos falando de 10, 15 milhões de votos de diferente um para o outro.
e no final terminou com diferença de 5. Então, o que isso fez? Por que eles colocaram? Bem, mas qual a diferença que eles colocam? Esse é aquilo que a gente chama voto útil. O que é voto útil? Tem muitas pessoas que por motivos, às vezes, eles querem estar no lado vencedor, então quem está na frente, fulano, então, eu votei no fulano, vai lá e vota. Eu acho que é extremamente estúpido, mas pessoas fazem isso, eles votam no candidato que está na frente. Tem pessoas que votam porque querem já liquidar, fulano já está na frente, já vai terminar, em vez para ter segundo turno, vamos terminar logo, vamos votar nele, aí ele já ganha e vamos embora e acaba essa bagunça da eleição. Tem pessoas assim. E você vê isso também em outros. Você pega candidatos menores, às vezes senadores, eu falo para quantidade menores de votos, senadores, tudo isso, às vezes você não, putz, meu candidato vai perder, não vou jogar o voto, vou votar no ciclano que tem chance para ganhar. E vocês fez, e dá para ver isso com muitos senadores e deputados, tudo isso, que acabaram não ganhando nada justamente porque votos às vezes faltavam um pouco e foi manipulado pela pesquisa. Então, essa é a questão principal das pesquisas. Terceiro ponto, extremamente importante e muitas pessoas não perceberam, mas pessoas muitas vezes ficam chateadas porque Bolsonaro ficou para trás, tudo isso, mas eles não olham o que aconteceu. Gente, o Congresso mudou totalmente. A Câmara e o Senado mudou. O partido do Bolsonaro elegeu 99 deputados, número recorde. O centro-direita agora controla o Congresso e o Senado, só para vocês entenderem. Vocês podem ver aqui que no Congresso, como eu falei para vocês, o partido do Bolsonaro recebeu 99 e no Senado 14 o PL recebeu. Se você ver aqui a combinação agora, a combinação da Câmara do 513, 274, quer dizer 53, mais do que a metade, quer dizer que tem maioria, é do centro e da direita. E se a gente está olhando o Senado, ele está com 43, que significa 53. Isso significa que pode passar PECs, pode privatização, pode passar impeachment, pode passar qualquer coisa agora, porque o Bolsonaro tem maioria no Congresso e no Senado. Ele saiu extremamente fortalecido disso. Quarto ponto, gente, não é culpa do Nordeste. Tem muitas pessoas que agora ficam criticando o Nordeste, porque é culpa do Nordeste que vota tudo no Lula, que ele recebeu 70% e o Bolsonaro 30%. Presta atenção, vocês estão errados, sabe por quê? Porque o Nordeste sempre foi reduto do PT, sempre foi história, sempre fui lá, entendeu? Só que agora está melhorando. O Nordeste vota mais em Bolsonaro. Aí, deixa eu mostrar para vocês. Olha que interessante. Se vocês pegam aqui essa tabela de votação por estado no Bolsonaro, comparado 2018 para 2022, você pode ver que os Nordeste, se você pega Ceará, Ceará votou 29% a mais. De 1 milhão de votos, Bolsonaro recebeu 1 milhão e 300. Sergipe subiu 22%. Maranhão, 20%. Bahia, 18%. Rio Grande do Norte, 15%. Olha que interessante. Sabe onde Bolsonaro recebeu menos votos? Pois é, São Paulo, 1,1 a menos. Minas Gerais, 1,3 a menos. Rio de Janeiro, 5,4 a menos. Rio Grande do Sul, 3,2 a menos. Então, se você quiser reclamar com alguém, reclama com as pessoas de São Paulo. Então, não precisa reclamar com ninguém, só que seja claro que o Nordeste não tem culpa. É muitos anos e aos poucos, eu acho que eles estão acordando e percebem que tem outra alternativa. Vamos lá, outro ponto extremamente importante, número de abstenções. No número de abstenções na eleição, agora, a gente tinha abstenções de 31 milhões. Isso corresponde 20,9% dos eleitores. Isso é um número recorde, porque se você olha para 2018 era 20,3%, 2014 19,4%, 2010 18,2%, 2006 16,8%. Então, vocês estão vendo que esse número aumentando. Isso quer dizer que estamos falando de 31 milhões, mais 5 milhões que eram nulos em branco, estão falando de 36, 37 milhões de pessoas que não tomaram partido nenhum. Que o voto deles pode ir para a direita ou para a esquerda ou para nenhum. Mas que existe essa possibilidade. Então, se a gente fala que a diferença entre Bolsonaro para Lula estamos por volta de 6 milhões, nós temos mais 37 milhões de votos que pode ir para um dos lados. Tá, então, se a gente vai olhar uma coisa interessante, o número em 2018, na última eleição, o número de 18 das pessoas que não votaram no primeiro turno, na verdade, ele aumentou em 3%, quer dizer, 3% a mais que não votaram no segundo turno. Se a gente vai traduzir isso, esses 3% para 2022, estamos falando de 4 milhões e meio de pessoas a menos, entre aspas, que votaria em 2022, se a gente vai
manter a mesma abstenção que a gente tinha no segundo turno de 2018. Então quer dizer que nós temos muitos votos perdidos por aí, que pode ir para a direita ou para a esquerda, como falar para vocês. Agora, por que isso acontece? Vocês precisam entender que as pessoas são muito menos motivadas a votar no segundo turno do que no primeiro. Porque no primeiro turno, como eu falei para vocês no começo, eles vão lá votar, não necessariamente no presidente, eles vão lá votar no vereador dele, que entregou, que ajuda para ele colocar a caixa de água lá em cima, que entregou cesta básica, que é o amigo dele, o amigo do filho, o tio dele, tudo isso, o senador, deputados, que fica lá no bairro, tudo isso. Agora, no segundo turno, não tem nenhum deles, só tem indo para lá para votar no governador, se tiver, ou no presidente. E se seu governador ganhou e você tem menos ainda interesse, a abstenção pode aumentar. Então, estados que já votaram, que o governador já ganhou no primeiro turno, tem menos, vamos dizer assim, menos motivação para ir para votar no segundo turno. Como vocês estão vendo, o grande vencedor até agora dessa eleição é Bolsonaro. Ele conseguiu eleger a maior bancada na Câmara e no Senado. Quer dizer que as pautas que vai passar nos próximos 4 anos vai ser pautas liberais, privatização, todas as coisas, PEC, impeachment, se precisa até do STF, toda essa parte que muitos brasileiros estão apoiando. E obviamente se por acaso o Bolsonaro não entra e a esquerda entra, se Lula entra, obviamente tudo vai estar travado, porque vai estar centro, Congresso e Senado puxando para um lado e o presidente tentando puxar para o outro lado. Quer dizer que vai travar tudo para os próximos 4 anos. Por isso que é tão importante a continuação Bolsonaro, para a continuação na mesma direção que esse país está indo até agora. Se gostou desse vídeo, curte, compartilha e comenta o que você achou.